é feriado e tem muitas famílias viajando. Mas nós estamos aqui para louvarmos ao Senhor e ouvirmos Deus falar conosco. E eu creio que Deus vai falar ao seu coração nessa noite, querido. Você está desejoso de ouvir a voz do Senhor? Amém? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Talvez você já tenha ouvido esta mensagem, nós vamos compartilhá-la com você. Efésios, capítulo 6. Mesmo assentados, os irmãos acompanhem a leitura deste texto. Até o verso 10 até o verso 20. Nos diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês, e o tema da nossa mensagem é: a luta é grande. Não é verdade? Não é fácil, não. Não é fácil enfrentar as lutas que nós enfrentamos diariamente na nossa vida. Como cristãos, é mais difícil ainda, porque nós temos o conhecimento das verdades de Deus, temos o conhecimento dos princípios que norteiam a nossa vida, e temos a pressão do mundo, temos a pressão da nossa natureza e temos as tentações de Satanás todos os dias, nos impulsionando, nos cedendo, tentando nos seduzir para pecarmos. Não é fácil. Quando nós olhamos para as Escrituras, neste texto que acabamos de ler, o texto começa dizendo: quanto ao mais o quê? Na verdade, o capítulo 6 é uma espécie de resumo de toda a carta que Paulo escreveu aos Efésios, porque no capítulo 1 ele fala sobre a nossa possessão em Cristo. Nós recebemos toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Somos abençoados por Deus com bênçãos diferentes daquelas bênçãos que os ímpios recebem. Todo mundo é abençoado por Deus. Mas o crente é abençoado com bênçãos espirituais. Temos a bênção da redenção, a bênção da salvação. Nós temos a bênção da esperança em Cristo Jesus, da volta de Cristo Jesus. Nós temos a bênção da certeza da glorificação. Nós temos a bênção de crer na vida eterna com o Senhor para todo sempre. Bênçãos espirituais. Nós temos a bênção da proteção de Deus, do cuidado de Deus, da direção de Deus, da instrução de Deus pela sua palavra. No capítulo 2 e o capítulo 3,
O apóstolo Paulo ensina os Efésios a respeito da nossa posição em Cristo. Nós éramos mortos, mas agora estamos vivos. Cristo nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Mudou a nossa realidade, mudou a nossa situação, mudou a nossa posição. Não estamos mais mortos em nossos delitos e pecados, mas agora nos encontramos vivos. Em Cristo Jesus somos abençoados com as bênçãos espirituais. Em Cristo Jesus nos encontramos vivos espiritualmente. A palavra do Senhor nos diz também: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Que coisa extraordinária! Nós não somos peregrinos, nós não somos estrangeiros, nós não somos bastardos, nós não estamos alienados da família de Deus, nós somos chamados filhos de Deus. Mas não apenas temos uma possessão, nos apropriamos das bênçãos espirituais, temos uma posição em Cristo, estamos vivos por causa da vida que Cristo nos deu, mas existe um propósito. O propósito em Cristo para os cristãos, para a vida dos cristãos, é andar do modo digno da vocação a que foste chamados. E Paulo ensina isso aos Efésios. É preciso que tenha uma vida reta diante de Deus, uma vida íntegra, o seu comportamento, sua maneira de viver, a sua postura no mundo, a sua realidade, a sua maneira de enfrentar a realidade da vida precisa ser como alguém digno do Evangelho de Cristo Jesus. E aí a gente faz uma pergunta: como nós vamos encontrar forças para viver desta forma num mundo tão vil como este onde nós nos encontramos? Como nós vamos conseguir seguir este padrão de vida que o apóstolo Paulo estabelece para a igreja de Éfeso e é hoje compartilhada com a igreja, porque é o padrão para a igreja de Cristo Jesus em todas as épocas? E aí ele diz no verso 1, quanto ao mais, ele diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não apenas isso, mas também revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Essa é a direção de Deus para a igreja. Assumir esta postura, revestir esta armadura, não é algo automático que acontece na vida quando alguém se converte. É algo que precisamos aprender, nos apropriar, precisamos crescer nestas coisas. São através dos meios de graça que Deus estabelece para nós, apresenta para nós. Através do estudo das Escrituras, através de uma vida de oração, é preciso nós nos esforçarmos para nós nos revestirmos da armadura de Deus para suportar e resistir às ciladas do diabo. Ah, meus irmãos, o diabo tem agido de maneira ampla neste mundo. Tem aprisionado pessoas, tem subjugado famílias. O diabo tem feito coisas terríveis neste mundo. Tem tentado igreja, tem perseguido igreja, tem afetado a mente e o coração de muita gente. O diabo age de uma maneira ampla, obviamente restrita do ponto de vista do limite que Deus estabelece ou permite que ele haja, mas o diabo tenta as pessoas dia após dia. E nós precisamos resistir às ciladas do diabo. Vocês sabem muito bem que depois da reforma, Martinho Lutero, ele foi muito perseguido, e houve uma luta intensa, os papas se levantaram contra ele, houve perseguição, uma série de coisas, em termos de luta que ele enfrentou. Mas eu quero ler uma frase que foi relatada a respeito de como ele se comportou diante dessas lutas. E diz assim: na fase mais aguda de ameaças à sua vida, Lutero recebeu o oferecimento de amigos e admiradores que se propunham a defendê-lo pelas armas. Lutero recusou, dizendo:
Eu não vou apelar para as armas, não vou apelar para o derramamento de sangue, para a defesa do Evangelho. Foi pela pregação da palavra que o mundo foi conquistado, pela palavra a igreja foi salva, é pela palavra que ela há de ser restaurada. Eu não vou depender de ninguém, senão de Jesus Cristo e da sua palavra. Amém. A gente pode dizer um amém a respeito desta frase, dessa palavra de Lutero. Por quê? Porque, meus irmãos, esse é o caminho para nós vencermos as nossas lutas. Quantos de nós, se pudesse, se armaria com as armas convencionais para lutar as lutas do dia a dia e correndo o risco de olhar para as pessoas como os nossos inimigos principais, mas a Bíblia nos apresenta que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades deste mundo tenebroso. E para vencer essas lutas, nós vencemos com as armas espirituais. Não as armas convencionais. Ora, meus irmãos, vamos ver algumas características desta força da qual nós precisamos nos revestir. Porque não é essa a ordem? Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor, é isso que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Éfeso. Se fortaleça em Cristo e você vai vencer toda a pressão e todos os inimigos que se levantarem contra vocês. Meus irmãos, primeira coisa que eu quero destacar, com base neste primeiro versículo, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, é destacar a fonte desta força. O verso 11 diz, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do inimigo. A força é do Senhor e a armadura é de Deus. Ou seja, a fonte desta força é o próprio Deus. É Deus quem nos fortalece. É do Senhor que vem a nossa força. É importante notar, meus irmãos, que há uma força disponível para mim e disponível para você. Não é uma força qualquer. Não é uma força limitada. Não é uma força pequena. Não é uma força mesquinha. É a força que vem de Deus, o Todo-Poderoso. É Ele, esta força vem do Senhor. Não são as forças naturais, não são as forças dos homens, dos poderosos desta época, é a força que vem do Senhor. Olha para você ver, Efésios capítulo 3, versículo 16, nos diz assim, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos, pois a nossa pátria está nos céus, diz o verso 20 do capítulo 3, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender, meus irmãos, que nós vivemos neste mundo com uma perspectiva de uma vida em Cristo, uma vida em Deus, uma vida eterna com o Senhor. A força que vem de Deus, ela é provida através da armadura de Deus. E nós precisamos nos revestir dessa armadura. Eu não sei onde você tem procurado encontrar forças para resistir os seus dias maus. Todos nós enfrentamos dias difíceis. Há lutas ferrenhas que nós enfrentamos. E tem dias que são piores do que outros. Mas nós precisamos confiar de que com o auxílio do Senhor e com a provisão da força do Senhor, nós somos mais que vencedores. Nós nos erguemos, nós vencemos as nossas lutas, não porque temos habilidades próprias, mas porque decidimos depender do Senhor e da sua palavra. Há lutas passadas, há lutas presentes, é possível que haja lutas futuras, que enfrentaremos, e nós podemos, em nome do Senhor, vencer cada uma dessas lutas que nós enfrentarmos, porque Deus é conosco. A fonte da força para vencer a luta é quem? É o Senhor, nosso Deus.
Mas qual é a necessidade dessa força? Olha o verso de número 11, parte B, até o versículo 13. Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós precisamos, meus irmãos, nos preparar para a zona de combate. A zona de combate é a vida diária de todo cristão. Nós conhecemos muito bem o fato de que muitos irmãos da nossa igreja ou já foram, ou estão, ou irão para as Forças Armadas, ou para o National Guard. E uma das coisas que eles aprendem nesses treinamentos é enfrentar a zona de batalha. É como se comportar na zona de batalha. Se armam, se preparam com todas as suas estratégias. Meus irmãos, este mundo para o cristão é uma zona de batalha. Nós não podemos negligenciar as armas que Deus disponibiliza para nós. A armadura de Deus, o revestimento do alto, do Senhor. Por que nós precisamos? Qual a necessidade desta força com a qual o Senhor nos reveste? O próprio texto diz, para permanecermos firmes diante das astúcias do diabo e também para lutar contra as forças espirituais do mal. O diabo é astuto, meus irmãos, é trapaceiro, é mentiroso, é mau, e nós não podemos subestimar as suas artimanhas. Temos que andar vigilantes, temos que resistir ao diabo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, diz a palavra, pois não lhe ignoramos os desígnios. A intenção do diabo é matar, roubar e destruir. E infelizmente tem muita gente ignorando esta realidade da intenção do diabo para com as pessoas, principalmente que servem, adoram, buscam o Senhor nosso Deus e procuram viver uma vida que lhe agrada. Ele cega o entendimento das pessoas. Ele impede a compreensão das coisas claras das Escrituras. Por isso que nós precisamos permanecer firmes diante das ciladas do diabo. E só permaneceremos firmes se nós nos revestirmos da força do Senhor e do seu poder. A Bíblia diz, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, ou seja, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ainda nós podemos encontrar em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 3, estas palavras, meus irmãos, Paulo escrevendo a Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Que perigo é ser dominado, tomado, controlado por Satanás. E nós só podemos resistir a este domínio, a este controle, com a força que vem do Senhor. Por isso, fortaleça-se em Deus. Meus irmãos, não é possível nós permanecermos firmes, nunca foi, nunca será, quanto mais nos dias em que vivemos, permanecermos firmes diante do Senhor, sem nos revestirmos da força e do poder do Senhor. Tem muita gente achando que tira de letra as investidas de Satanás, as propostas para o pecado, a sugestão para se excluir da igreja, não conviver com o povo de Deus. Muitas vezes, muitos estão hoje tendo a mente cauterizada a ponto de não se importar com o Evangelho de Cristo.
E Satanás encontra nessas pessoas êxito. Mas os que fortalecem no Senhor, nada, nada, nada os abaterá. O Senhor é com eles. Fortaleça-se no Senhor, queridos. Nesse Deus que lhe deu vida, estando você morto nos seus delitos e pecados. Nós precisamos entender que a necessidade da força do Senhor é para que nós permaneçamos firmes diante das ciladas do inimigo. Ele vai armar ciladas. Preste atenção, meu querido. Preste atenção. Vigie. Não titubeie. Vigie dia após dia. Coloque a sua vida diante do Senhor para você ter discernimento dessas ciladas e repreendê-las em nome de Jesus. A Bíblia diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sede sóbrio e vigilante. Todas as manhãs nós deveríamos levantar em primeiro lugar, agradecer a Deus pela vida e exaltar o seu nome por quem Ele é. Mas deveríamos logo em seguida pedir: Senhor, guarda-me, proteja-me contra as ciladas do inimigo, proteja-me de tudo que me pressiona a pecar. A minha natureza pecaminosa, este mundo vil, as ações do diabo, me proteja, Senhor, me guarde, me revista, para que eu saia vencedor no final do dia. Nós precisamos desta força para lutar contra as forças espirituais do mal. Alguém disse: conheça o seu inimigo, conheça você mesmo e conheça a Deus, e você poderá vencer 1000 guerras. Se você sabe quem é o inimigo, sabe quem é você, mas conhece o Deus a quem você serve, vai em nome de Jesus, meu querido, na força do Senhor. Sabemos que somos fracos, sabemos que Satanás tem forças espirituais nas regiões maléficas do mal, mas nós sabemos que Deus é incomparavelmente maior do que Satanás. Estando, porém, em Cristo, nada e ninguém poderá nos vencer. Amém, igreja? Deus é bom, nos alertando para vigiarmos contra essas coisas. Nossa luta, ela não é militar. A nossa luta não é convencional. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra a economia ou contra coisas econômicas. A nossa luta não é política. A nossa luta é espiritual, irmãos. E nós temos que ter discernimento dessas coisas. Observar ao redor. O que eu posso ver nessa circunstância, nessa situação? E procurar discernir e com sobriedade vencer todas as investidas do inimigo em nome do Senhor. Nossa luta é contra o diabo, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Existem hostes satânicas agindo sobre as pessoas, tentando destruir as pessoas implacavelmente. Paulo aqui não está tentando fazer um sensacionalismo, como às vezes muitos tentam fazer, mas mostrar a realidade, para que nós vivamos de maneira realista. Já percebeu que muita gente parece que perde o senso da realidade espiritual? Para de orar, para de agradecer pelo alimento, para de buscar o Senhor, para de meditar nas Escrituras, achando que tudo vai acontecer como o acaso levar ou tomar conta. Não, não é assim. As setas do diabo são aguçadas e nós precisamos lutar contra essas hostes do mal. Nós não sabemos muito bem como as forças espirituais agem, mas nós devemos nos fortalecer no Senhor com toda a força do seu poder, se nós queremos nos manter firmes no dia da guerra. Estamos em guerra, estamos em luta, e nós devemos nos lembrar sempre de quem é o nosso general. O nosso general é
Cristo. Ele está conosco, Ele é vencedor. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso inimigo, por Ele já é vencido. Amém, queridos? Às vezes vivemos perdendo a noção dessa a realidade de que somos vencedores em Cristo, porque Cristo é vencedor. A nossa vitória não é uma vitória desprovida de Cristo Jesus, é uma vitória por causa da força de Cristo em nós. Da vitória de Cristo, da qual nós podemos receber toda herança proveniente dela. Meus irmãos, é óbvio que nós aguardamos o dia deste aniquilamento completo de Satanás, no dia em que o Senhor há de julgar vivos e mortos e estabelecer a sentença para o diabo. Mas espiritualmente essas coisas já são. Satanás já é vencido e Cristo já é vencedor. E vencedores são todos os que creem no seu nome. Todos. Nós andamos como vencedores em Cristo Jesus. Qual é a fonte da nossa força? É Deus. Qual é a razão desta força? Para lutarmos contra as armas, contra as ciladas do inimigo, para permanecermos firmes no dia da batalha. Mas em último lugar, qual a natureza desta força? Ela é poderosa. Quanto ao mais sede for fortalecidos no Senhor. Olha o que diz o verso de número 10. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não há nada que Deus não possa fazer. Deus é poderoso, irmãos. Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar. E deixa eu dizer uma coisa para você. Não há vitória na vida do crente sem este poder que vem do Senhor. Não há vitória sem a capacitação deste poder que vem do alto. Não há vida cristã sem poder. Não basta apenas falar de poder, é preciso receber este poder. Nós somos capacitados por Deus para nós resistirmos às forças do mal. Não basta apenas lutar, é preciso poder para lutar, capacitação para lutar. E essa capacitação vem do Senhor. Por isso que a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito, porque quanto mais capacitados do Espírito Santo, mais nós vamos andar como vitoriosos em Cristo Jesus. Existe, obviamente, a armadura de Deus, que o Senhor estabeleceu, que o Senhor apresentou para nós, ofereceu para que dela nós nos revistamos. E essa armadura é o poder do Senhor, manifestado na vida da igreja, na vida do crente, porque só com esta armadura nós podemos vencer. Só com esta armadura nós podemos enfrentar as lutas que se colocam diante de nós e vencê-las com a armadura que vem do Senhor. E eu quero apenas mencioná-las. O que a Bíblia fala aqui? Quais são os elementos que constituem, que compõem esta armadura? Primeiro, essa armadura envolve o cinto da verdade. Nós precisamos viver uma vida de verdade. Esse cinto vai segurar melhor nossa vida, dando-nos direção e propósito. Quanto mais verdadeiros formos, mais direção na vida nós teremos. A verdade nos livra do pecado. A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, também nós, diz a palavra, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Por que nós dizemos isso? Porque viver a verdade é viver cumprindo o propósito que Deus deu à igreja. Nós precisamos colocar este cinto, o cinto da verdade. A palavra do Senhor é a verdade, Cristo é a verdade, o Evangelho é a verdade, o Evangelho é Cristo Jesus. Quanto mais nós estivermos seguros, firmes com este cinto da verdade, melhor nós venceremos nossas lutas.
Não apenas o cinto da verdade, mas a couraça da justiça, fazendo o que é bom, o que é certo, tendo o nosso coração guardado diante do Senhor, procurar ser uma pessoa equilibrada diante dos dilemas da vida, que a justiça de Deus, que uma vida justa na presença de Deus seja refletida através desta justiça com a qual Deus implantou em nós, concedeu a nós. Porque nós não somos justos aos olhos de Deus por causa das nossas obras de justiça, mas por causa das obras de justiça de Cristo. Por isso que a vitória é em Cristo. Uma vida ímpia nos abala emocionalmente, mas uma vida verdadeira, justa, reta aos olhos do Senhor, traz sobriedade e equilíbrio diante das situações da vida. Não apenas o cinto da verdade, a couraça da justiça, mas o que mais está presente nessa armadura? O evangelho da paz, que nos sustenta, que nos coloca de pé. É o poder da salvação. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós precisamos nos moldar a este evangelho, nos armar com o evangelho, para ter os pés protegidos. A Bíblia diz quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O cinto da verdade, a couraça da justiça, o evangelho da paz, o escudo da fé, que nos protege contra todos os dardos de Satanás lançados contra nós. Sejam eles doutrinários, seja as pressões dos desejos da carne, as perseguições, a fé nos faz andar altaneiramente. A Bíblia diz que o justo anda pela fé. O justo vive pela fé. É crendo no Senhor, na proteção de Deus. E olha que coisa interessante, que integração interessante. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra. Ou seja, nós ouvimos a palavra e nós cremos na palavra. E esta fé que colocamos no Senhor, ela nos mantém firmes contra as ciladas do diabo. Sabe por que muitos enfraquecem nas horas das lutas? Porque eles não oram e eles não conhecem as Escrituras. Não há nenhuma bala na arma para ser lançada contra o inimigo. Eu estava assistindo a reportagem há pouco tempo desta guerra da Palestina e Israel, e alguns mísseis da Palestina foram lançados para Israel, e os mísseis foram alcançados e destruídos antes de chegar no seu local, no ar. O que a gente pode concluir com isso? Que eles estavam preparados. Você está esperando as setas do inimigo alcançar você para depois então você tentar consertar os estragos? Não faça isso, queridos. Mesmo antes de serem lançadas, use as armas que Deus lhe apresenta para vencer essas hostes do mal, para destruir as setas do inimigo. As balas infernais lançadas contra você, contra a sua vida, contra a sua família, contra a igreja, elas são destruídas pelo poder de Deus. Use essas armas. Mune-se dessas armas, que são poderosas em Deus. Mas também a Bíblia fala sobre o capacete da salvação. A Bíblia diz em 1 Timóteo 5,8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. A salvação nos provê esperança, e esta esperança protege nossas mentes contra o medo. Eu recebi, na verdade, acompanhei no Facebook esta semana um pastor postando nesses países radicais o degolamento de vários cristãos por professarem a fé em Cristo Jesus.
Você acha que essas pessoas foram derrotadas? Elas foram vitoriosas, queridos. É porque eles tinham uma esperança superior ao que nós podemos medir neste mundo. Tem muita gente se apegando às coisas deste mundo e acreditam que a salvação deles está neste mundo. Esses homens morreram honrosamente, defendendo a fé que eles tinham em Cristo Jesus, proferindo o Senhor, crendo no Evangelho, e porque a salvação deles, eles se revestiram com o capacete da salvação. É a arma com a qual eles estavam lutando esta luta terrivelmente espiritual. A palavra de Deus, que a espada do Espírito, diz também o texto, é uma arma ofensiva que todo cristão deveria usar em suas batalhas. E é uma arma poderosa. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Você já notou que a primeira impressão que a gente tem é de que nós estamos com as portas fechadas e todo mundo que tenta entrar não consegue porque elas estão protegidas. Estamos vivendo um evangelho enclausurados na nossa casa espiritual. Mas a ideia não é esta. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja porque a igreja avança, a igreja ataca, a igreja caminha, a igreja marcha, a igreja vai à frente, destruindo os inimigos que se levantam contra ela, em nome do Senhor e com a força do Senhor. Nós precisamos ter esta consciência, queridos. Mas eu quero finalmente dizer que nós não podemos negligenciar uma vida de oração. Se você observar o verso de número 18, diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Para permanecer vigilantes, nós precisamos de orar. No jardim de Getsêmani, Jesus ensinou que nós devíamos vigiar e orar para não entrarmos em tentação. A oração efetiva é aquela oração perseverante por todos os santos, pela igreja, para a qual Paulo pede os efésios para orarem. E eu queria encorajar a igreja Emanuel a usar a oração como uma arma poderosa em Deus, para vencermos as nossas lutas. Ore uns pelos outros, ore pelos seus irmãos. Nós temos a tendência, e facilmente, de orarmos pelos nossos familiares, não é? Abençoa, Senhor, meu filho, meu neto, minha esposa, meu parente, meu tio, meu avô, minha avó, meu cunhado, minha sogra. Não oramos? Temos que orar uns pelos outros. Senhor, proteja o meu irmão da igreja, a igreja de Cristo, os missionários, aqueles que sofrem perseguição porque vivem de maneira digna o Evangelho de Cristo Jesus. Interceder uns pelos outros. John Piper citou uma frase que diz assim: enquanto você não souber que a vida é uma luta, você não saberá para que oramos. Enquanto você não souber que a vida é uma luta, não saberá para que oramos. A luta não para, queridos. Não podemos baixar as armas. Não podemos nos distrair. Há muitos crentes instáveis hoje, quem sabe porque estão se distraindo diante da necessidade de se manter sóbrio e vigilante. Seja um crente firme, verdadeiro, consciente das verdades de Deus, cheio de esperança, crendo nas promessas do Senhor, cheio de fé, sabendo que Deus está no controle, que a sua vida não está entregue ao acaso, é Deus quem a conduz, é quem a dirige. Nós precisamos permanecer inabaláveis sempre. E para isso nós precisamos nos revestir do Senhor e da força do seu poder. Precisamos nos revestir com a armadura de Deus,
para podermos nos manter firmes contra as ciladas do diabo. Que Deus abençoe você e faça de você uma pessoa vencedora em Cristo Jesus. Eu quero encerrar lendo o verso de número 23 e 24 do capítulo 6 de Efésios. E queria que você acompanhasse comigo. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Que Deus os abençoe.